Uma das decisões mais importantes do plenário do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos, a proibição do uso do amianto crisotila no Brasil. Uma discussão antiga e que já está encerrada em mais de 60 países que proíbem o uso do amianto. A fibra mineral, usada principalmente na fabricação de telhas e caixas d'água, segundo a Organização Mundial da Saúde, tem potencial cancerígeno. Vale ressaltar que, até se esgotar o prazo para a apresentação dos embargos de declaração, a decisão do Supremo vale apenas para o estado do Rio de Janeiro. Mas depois que for publicada, pode proibir o uso, a produção e comercialização do amianto em todo o país. O amianto é um mineral extraído das rochas e, por ter uma composição flexível, resistente a altas temperaturas e apresentar bom isolamento térmico, elétrico e acústico, é usado na fabricação de milhares de produtos. No Brasil, o tipo amianto crisotila pode ser encontrado, por exemplo, na produção de eletrodomésticos, de móveis, na construção civil, em argamassa, tinta, pisos. Mas o mineral é usado principalmente em produtos como telhas e caixas d'água. Não só o Brasil, tem muitos países ainda usando, né? Mas o Brasil era um deles, porque ele é o terceiro maior produtor de amianto crisotila do mundo. Existe uma discussão ideológica e existe uma discussão mercadológica. De acordo com o presidente da Federação Internacional dos Trabalhadores do Amianto Crisotila, Adilson Santana, que conversou comigo pelo Skype, o mineral está sendo substituído em outros países por uma questão econômica. As empresas vão substituir por fibra sintética, PVA. Fibra sintética de PVA que elas mesmo já estão, ou seja, construindo as suas fábricas para vender para elas mesmas. Existe uma disputa econômica ferrenha por detrás disso. O uso do amianto é proibido em 68 países. Na União Europeia foi banido em 2005. Esses países resolveram suspender o uso da fibra mineral por um motivo preocupante. A Organização Mundial da Saúde concluiu que mais de 100 mil pessoas morrem por ano com câncer de pulmão por exposição ao amianto. O advogado da Associação Brasileira de Expostos ao Amianto é responsável pela defesa de centenas de vítimas dos efeitos do mineral. Ele chama atenção para os problemas a longo prazo. Nós temos proclamações da Organização Mundial de Saúde no sentido de que não há limite seguro para exposição ao amianto. Por outro lado, a Organização Mundial de Saúde também assevera que não existe tipo de amianto que seja inofensivo. Nesse sentido, a associação demonstrou que não apenas os trabalhadores da indústria do amianto, mesmo do chamado amianto crisotila, estavam em grave risco, como toda a sociedade, na medida em que os produtos contendo amianto, eles são espalhados, eles são consumidos e pode-se dizer que uma caixa d'água em repouso não cause adoecimento, mas se há uma demolição, se há uma obra, uma perfuração, tudo isso pode gerar a poeira contendo amianto e, com isso, produzir uma inalação que seja danosa e cause um adoecimento de alguém que não tem qualquer ligação com a indústria do amianto. Especialistas da área médica confirmam que o contato com o amianto é um problema de saúde pública. O amianto ele causa câncer, ele causa câncer pulmonar, ele causa uma doença chamada mesotelioma, que afeta os alvéolos pulmonares, endurece o pulmão e o paciente ele não consegue respirar. O pulmão vai como se estivesse se tornando uma pedra, ele vai ficando rígido e ele não consegue mais expandir. O risco é desconhecido pela maioria das pessoas, mas existe e é preciso ter cuidados. A caixa d'água, por exemplo, pode parecer inofensiva, mas tem uma fina camada externa de cimento. Com o passar do tempo, o material é desgastado e libera as fibras do amianto no meio ambiente. A telha de uma casa, por exemplo, se for perfurada, libera poeira altamente contaminante. Mas é possível que os sintomas das doenças só apareçam depois de décadas. Nós temos nos estudos, contam de 10 a 20 anos. Um caso interessante de um trabalhador que trabalhou durante 35 anos
numa fábrica de telha muito conhecida, e ele se aposentou em 1977. E estava muito feliz e contente por ter feito aí a sua história dentro da empresa, com brilhantismo, com reconhecida competência, mas em 1995 ele recebeu o diagnóstico de câncer pulmonar, e diretamente relacionado à exposição dele ao amianto. O assunto envolve saúde, economia e emprego. O Brasil ocupa o 3º lugar no ranking dos maiores produtores de amianto crisotila do mundo. Só perde para a Rússia, o maior produtor, seguido pela China. O Instituto Brasileiro de Crisotila aponta que a mineração, indústria e fornecedores do produto é responsável pela geração de 170 mil empregos no Brasil. O setor teme pela demissão em massa e defende o uso controlado do amianto. Hoje, depois dos controles, hoje não tem mais doentes. Se for lá, vamos lá em Minas ver os doentes. Os doentes que estão lá são os doentes que trabalharam antes dos anos 80. Ou seja, depois dos devidos controles, não tem mais doença. Temos plena certeza que o ambiente de trabalho que a gente veio trabalhando, as entidades sindicais, os trabalhadores, para que esses trabalhadores não tivessem risco, nós temos plena certeza que era possível. A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, a CNTI, autora das ações no Supremo contra as leis estaduais que proibiam o amianto, também defende a manutenção do mineral, com controle. O presidente da entidade diz que nas últimas décadas o setor avançou na proteção dos trabalhadores e que eles não têm contato com o pó do amianto. Nós pudemos informar que daquela época de uns 30 anos para trás se trabalhava sem nenhuma proteção. Dali começou com a proteção a ponto que aquela fibra do cimento no ar, que você quase que não vê, ela foi reduzida de 10 fibras por centímetro cúbico no ar e hoje ela está a quase zero. Eu acho até pior do que esse processo do amianto. Tem, por exemplo, o mercúrio. Ninguém fez um trabalho, né, para banir, por exemplo, o mercúrio, nem para proteger da forma que se protege o amianto. E aí vem outros tipos de minério, aí vem o chumbo, vem o manganês, vem o próprio fumo. Diante de um assunto tão complexo e polêmico, antes das ações serem julgadas no ano passado pelo plenário, o tema foi alvo de uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal. O tema é estritamente técnico. Procuraremos conciliar desenvolvimento e segurança. Segurança no âmbito da saúde. Ouviremos técnicos na matéria e teremos elementos para atuar de forma segura, decidindo segundo a Carta da República. Em 2012, os ministros ouviram especialistas contrários e favoráveis ao tema. Entre eles, representantes de entidades ligadas à saúde, à indústria, Associação de Vítimas da Exposição ao Mineral. Toda e qualquer forma, modalidade de amianto é cancerígena, com base em dados da Organização Mundial da Saúde, Organização Internacional do Trabalho. Nós temos acordos que garantem segurança para esses trabalhadores há mais de 25 anos. E depois da audiência pública, em agosto do ano passado, foram julgadas em conjunto várias ações diretas de inconstitucionalidade contra leis estaduais que regulamentavam o uso do amianto. O tema voltou a ser analisado poucos meses depois, em novembro de 2017. A exposição às fibras de amianto compromete e vulnera direito subjetivo do trabalhador à efetiva proteção de sua saúde. Entender-se que é inconstitucional esse dispositivo, talvez devamos pensar no que ocorre com o fumo, com o cigarro, que também é nocivo à saúde. Nós não temos outra alternativa, pelo menos no âmbito do Supremo, senão equalizar a decisão que se toma. No próximo bloco, você vai ver como foi este último julgamento que determinou a proibição do mineral.
os ministros rediscutiram um item da lei federal que autorizava o amianto. Os detalhes você acompanha após o intervalo. Uma decisão que pode colocar um ponto final no impasse jurídico que já durava décadas no país. A proibição do uso e comercialização do amianto. De um lado, uma lei federal que permite o uso controlado do material. Do outro, leis estaduais que, em nome da proteção à saúde dos trabalhadores, proíbem o uso. O Supremo Tribunal Federal se posicionou sobre a matéria. Você acompanha agora o resultado deste julgamento e os desdobramentos jurídicos que envolveram o tema. O julgamento sobre a proibição do amianto foi concluído em novembro do ano passado. De acordo com a decisão da relatora das ações, ministra Rosa Weber, até ser publicado o acórdão, a medida atinge apenas o estado do Rio de Janeiro. Depois da publicação, ao fim da fase de recursos, a proibição do uso do amianto poderá se estender para todo o país. Isso desde que não haja outra decisão dos ministros, que poderá ser proferida após os embargos de declaração. O advogado da associação, que reúne vítimas do amianto, acredita que o cenário jurídico não deve ser alterado e já comemora o resultado. Representa a culminância, a conclusão de uma longa luta dos expostos e das vítimas do amianto, de convencimento do judiciário brasileiro quanto à inconstitucionalidade, a incompatibilidade com a Constituição da permanência da mineração, da exploração, da industrialização e do uso do amianto em nosso país. A matéria, que já tinha sido julgada em agosto pelo plenário, voltou a ser enfrentada em novembro, no julgamento de duas ações diretas de inconstitucionalidade, ambas propostas pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, CNTI. A entidade questionava, desta vez, uma lei estadual do Rio de Janeiro, que proíbe a produção de materiais com amianto. Entre os argumentos, o de que o Estado não poderia legislar sobre o tema, que seria de competência da União. A Lei Federal 9.055 e a Lei Estadual 3579 do Estado do Rio de Janeiro orientam-se na mesma direção, tendo a legislação estadual complementar, no caso, apenas avançado, onde o legislador federal preferiu se conter. Ao impor nível de proteção mínima a ser observado em todos os estados da federação, a Lei 9.055 não pode ser interpretada, como eu a entendo, como um obstáculo à maximização desta proteção, conforme escolha dos estados individualmente considerados. A proibição progressiva encartada na legislação estadual, no caso, está alinhada à diretriz norteadora e à teleologia do regime previsto na lei federal. E não ocorre, pois afronta o artigo 24 e seus parágrafos. O artigo 24 da Constituição Federal de 88 define as matérias de competência para legislar da União, estados e municípios. No entendimento da ministra Rosa Weber, dentro dessas orientações, a Lei Fluminense não violou a competência da União para definir normas gerais sobre comércio, consumo e meio ambiente. Segundo ela, foi uma escolha legítima do legislador estadual. A relatora foi acompanhada pela maioria. Neste novo julgamento, além do mérito da lei do Rio de Janeiro sobre o amianto, a discussão também envolveu se o resultado valeria ou não para todo o país. A dúvida surgiu porque na decisão anterior, que manteve a proibição do amianto em São Paulo, por um problema de quórum, o tribunal não estava completo. O Supremo acabou declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Federal, que permitia o uso controlado do amianto. Alguns ministros sustentavam que o uso do minério já estava proibido porque a declaração incidental valia para todo o país. Outros entendiam que a decisão só tinha validade para o estado de São Paulo. No julgamento de novembro, o último sobre a proibição do amianto, a dúvida foi levantada pelo ministro Alexandre de Moraes. Se prevalecer, apesar de não ser o entendimento de 6 ministros de forma concentrada, mas se o tribunal entendesse que realmente o artigo 2º
da lei federal é inconstitucional, o que nós estaríamos fazendo é dizer que todo tipo de amianto é proibido, porque a lei federal proíbe tudo, menos a crisotila. Eu, inclusive, votei pela constitucionalidade, votei vencido, porque achei que o artigo 2º se adequa à Convenção 162 da OIT, ele prevê progressiva proteção, mas ao cada vez declararmos a inconstitucionalidade incidental por maioria, nós estamos reforçando a ideia, eu volto a dizer, o meu posicionamento é contrário, eu fui voto vencido, mas estamos reforçando a ideia de que o legislador nacional, o Congresso Nacional, ao editar a norma, ao estabelecer só uma exceção e ao regulamentar essa exceção, nós, por maioria, estaríamos novamente reforçando, dizendo, ele errou, ele é inconstitucional, ele não pode permitir nada. Se ele não pode permitir nada, também os estados não podem. Os ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio foram os únicos favoráveis à permissão do produto. Defenderam que cabe ao Congresso Nacional analisar o caso para, eventualmente, suprimir a exploração do amianto. A lei federal em si, ela já limita a comercialização do amianto. A entender-se que é inconstitucional esse dispositivo, talvez devamos pensar no que ocorre com o fumo, com o cigarro, que também é nocivo à saúde. Entendo que é básico na República a harmonia e independência entre os poderes. Acima de tudo, eu tenho, como eu disse, a lei das leis, que busco amar cada dia mais, que é a Constituição Federal. Nós não temos outra alternativa, pelo menos no âmbito do Supremo, senão equalizar a decisão que se toma em sede de controle abstrato e a decisão que se toma em sede de controle incidental. Então, essa questão, me parece, que nós vamos ter que enfrentar ou agora ou em outro momento. Porque, de fato, a meu ver, não faz muito sentido fazer-se essa distinção. Um caso que passou por todas as instâncias, não é? Desde o primeiro grau vem sendo discutido, portanto, bastante moroso. O que eu estou projetando, então, é a necessidade de encaminharmos uma solução, sob pena de, na verdade, investirmos num impasse. Quer dizer, vamos ficar... E na prática, nós já estamos um pouco fazendo isso. É um caso típico da questão prejudicial, que foi um prejuízo sobre a questão consequente. Se efetivamente a lei federal ela é inconstitucional, tole turquesce. As leis locais são absolutamente diferentes. Não pode amianto de forma alguma, de sorte que as leis locais também não podem regular aquilo que já foi, na essência, declarado inconstitucional. Não há dúvida alguma que, por maioria qualificada, esse Supremo Tribunal Federal, incidentalmente, na ADI da relatoria originária do ministro Marco Aurélio e redator para o acordo do ministro Dias Toffoli, esta ADI 3937, declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 9.055. Este é um fato jurídico-normativo inequívoco e por um quórum qualificado apto a declarar a inconstitucionalidade. A cada vez mais, no mundo que pede mais eficiência, e aqui nós estamos caminhando para dar uma jurisdição constitucional que promova não a repetição de temas que já foram tratados, uma acolhida que me parece extremamente coerente com o que se propõe o controle de constitucionalidade, quer em controle concreto, quer em controle abstrato, até porque em caso concreto que nós, nos casos de repercussão geral, tornamos uma abstração o que se contém na tese, que é aplicado e vinculante a todos. Foram 7-2 pela manutenção da lei que proibia o uso do amianto no Rio de Janeiro e pelo efeito vinculante da decisão para todo o país. Mas vale lembrar que um mês depois da conclusão do julgamento, em dezembro, a relatora Rosa Weber, nesse ponto, avaliou que até esgotar o prazo para a apresentação de embargos de declaração, a decisão de proibir o mineral vale apenas para o estado do Rio de Janeiro. Temos que celebrar, temos que comemorar. É uma vitória da sociedade brasileira, é uma vitória do Brasil civilizado,
é um passo adiante no sentido de dizer de uma vez por todas que o cidadão brasileiro, o trabalhador brasileiro tem valor, merecem respeito, merecem ser protegidos pelo Estado brasileiro. Também esse tema há de ser examinado e cotejado à luz do postulado básico da dignidade da pessoa humana, que representa um fundamento essencial da ordem republicana e democrática do Estado brasileiro. O amianto não só se qualifica como um fator cancerígeno, ou uso, a exposição a essa substância mineral, mas também causa geradora de inúmeras outras patologias extremamente graves. Com a proibição do amianto, que pode atingir todo o território nacional, o Brasil segue na mesma linha de outros 68 países que já baniram o mineral. O objetivo é garantir a proteção à saúde e ao meio ambiente. No próximo bloco, você vai ver que, por questões de qualidade e de saúde, muitas telhas e caixas d'água produzidas com amianto já têm sido substituídas nos telhados de muitos brasileiros. Os detalhes já já. Estamos de volta com o programa que apresenta os impactos de um julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal que deve provocar mudanças no setor de produção e comercialização de materiais produzidos com o amianto. A Corte proibiu a extração, industrialização e comercialização do amianto crisotila. O amianto provoca a morte de mais de 100 mil pessoas por ano em todo o mundo. Os números são da Organização Mundial de Saúde, OMS, que alerta sobre os riscos do mineral, comprovadamente cancerígeno, de acordo com estudos da organização. Aqui no Brasil, o amianto, muito utilizado na produção de telhas e caixas d'água, foi alvo da preocupação do aposentado Edson Ramiro, de 72 anos. Morador do Distrito Federal, depois de pesquisar sobre os malefícios do mineral, ele resolveu trocar as telhas e caixas d'água de amianto. Comecei a conversar com o pessoal, principalmente o pessoal da área da saúde, ter amigos mesmo de trabalho. Eu perguntei, eles também confirmaram e eu parti para fazer a substituição. Com a caixa d'água de amianto em casa, que Edson usou por 22 anos, o aposentado conta que se preocupava até com a água que bebia. Tensão que ficou no passado. Eu tirei o uso do amianto, que a gente já começa a ouvir falar que ele não é recomendado, entendeu? Eu parti para confiar plenamente, inclusive usar água para todos o consumo da casa, como até mesmo para beber. A doceira Patrícia da Rocha, também moradora do Distrito Federal, comprou a casa própria há 5 anos. As caixas d'água e telhas de amianto fizeram parte do pacote, mas nunca foi um problema para ela. Até descobrir os possíveis riscos, a história mudou. Porque nós sabemos que esse tipo de material, ele também causa danos à saúde. Então, assim, a nossa preocupação não foi tão assim, né, porque tem o forro na casa. Mas quando a casa não tinha forro, a gente sofria vários ataques de rinite alérgica. Ela soltava um pozinho, que é exatamente o material que causa danos à saúde, né? A substituição das telhas e da caixa d'água está nos planos de Patrícia, mas o projeto só não saiu do papel ainda porque o orçamento da família está apertado nos últimos tempos. Vou trocar, com certeza. Porque a gente tem que pensar na saúde e no bem-estar da nossa família, né? O advogado da Associação de Expostos ao Amianto alerta que mesmo com a suspensão do mineral, segundo decisão do Supremo, os impactos nocivos provocados pelo amianto ainda estarão presentes nos próximos anos. O Brasil ainda vai demorar muito tempo para reverter essa curva ascendente de adoecimentos e mortes causadas pelo cancerígeno amianto. Vai dar dor de cabeça porque esses resíduos do amianto são resíduos perigosos. O próprio
Conselho Nacional de Meio Ambiente, através da Resolução 348, fixa claramente que nós temos resíduos que são perigosos, que têm que ser tarjados como perigosos, que tem que ter uma compartimentalização própria, né, uma forma de descarte muito cuidadosa, como é no mundo inteiro, nos países que já baniram o amianto. Então isso vai gerar toda uma política ambiental de tratamento desses resíduos, eliminação progressiva das edificações que contêm o amianto. Infelizmente isso vai durar muito tempo. Para o presidente da Federação Internacional dos Trabalhadores do Amianto, que conversou comigo pelo Skype, só depois da publicação do acórdão do Supremo é que a categoria terá a real dimensão do futuro do setor. Na nossa cidade de Minasul, mais de 40%, quase 50% dos impostos da cidade vem da onde? Vem da mineração. Então, ou seja, a cidade, a população, os trabalhadores... Fala assim, e agora? O que vai acontecer com a gente? O que vai fazer? Aí temos que esperar agora os acordos, né, a publicação dos acordos do Supremo, para ver o conteúdo e ver o que vai acontecer. Eu tenho a obrigação de trabalhar para ver se consegue um denominador comum para que esse pessoal não fique a ermo, aumentando mais o número de desempregados no Brasil. Porque não é só o empregado, são as famílias. Temos que dar o mérito e o crédito ao Supremo Tribunal Federal por ter concluído em prol do direito à saúde, em prol do direito ao meio ambiente equilibrado, que não havia mais espaço de harmonia com a Constituição em relação ao uso e à exploração do amianto em nosso país. Grandes julgamentos do STF de hoje fica por aqui. Lembrando que para rever esta ou outras edições é só acessar tvjustiça.jus.br. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.